Olá, investidores! Como vocês estão? Hoje vou pegar uma empresa um pouco fora do radar. Acredito que, para quem pensa em dividendos, não está de olho nessa empresa. Tudo bem, faz até sentido. Não é o foco da Vamos. Mas é uma empresa interessante no Brasil e que vale a pena o estudo. Porque, pensando no longo prazo, na minha avaliação, ela tem bons indicadores e que a taxa de juros começar a ter uma queda, um corte, eu acredito que vai beneficiar bastante a empresa. Bom, a Vamos é uma empresa do grupo Simpar, especializada em locação, venda, manutenção de caminhões, máquinas e equipamentos pesados. Então aqui temos essa imagem. Essa praticamente é a Vamos. Aqui resume bastante sobre a empresa. Ela atua principalmente no modelo de locação de longo prazo, oferecendo uma alternativa eficiente para empresas que querem evitar a compra direta desses ativos. Ou seja, ao invés de você comprar um caminhão, você pode alugar um ônibus. Então, esse é o trabalho da Vamos. A empresa funciona desta maneira. E acredito que boa parte dos investidores, quando olha a cotação, a ação da empresa na bolsa de valores, essa queda, e ficam assustados. Baseado aqui no topo histórico de R$ 18 para R$ 4 de hoje, são 75% de queda. E isso deixa investidores incomodados. Só que você tem que olhar o operacional, os resultados da empresa para entender como funciona esse negócio e se tem potencial no longo prazo. A Vamos é uma das líderes no segmento de locação pesada no Brasil, com pouca concorrência direta e amplo potencial de crescimento em um mercado ainda pouco explorado. Com esse breve resumo, pensando no longo prazo, quando o cenário econômico melhorar, com a queda dos juros e sem concorrentes fortes à vista, a empresa tende a se beneficiar bastante. A empresa apresentou um desempenho um pouco fraco para esse trimestre, um lucro líquido de praticamente 108 milhões, uma queda de 46% em relação ao ano anterior. O principal motivo foi a alta da taxa de juros, que continua pressionando as despesas financeiras, já que a companhia ainda tem um nível de endividamento elevado. E quando dizem que a taxa de juros elevada atrapalha muito as empresas, é verdade. Aqui temos um exemplo. Aumento da dívida líquida em 20%. Maior Selic média 2 pontos percentuais. Resultado aqui, ó, financeiro de menos 121 milhões. O aumento da taxa de juros afeta muito as empresas, muito mesmo. E empresas menores, o que acaba acontecendo? Recuperação judicial, falência. A Vamos é uma empresa já consolidada, é grande. Quebrar já é mais difícil, mas você vê que os resultados da empresa estão pressionados. Em breve, com uma possível corte de juros, da 2026, 2027, a empresa vai ter um potencial de destravar valor para os acionistas da empresa que estão comprando hoje, atualmente, com as ações aí na faixa dos seus R$ 4, R$ 5. Bom, temos um lado positivo. A atividade comercial segue forte. O CAPEX contratado, ou seja, investimentos que a empresa faz, chegou a 1,4 bilhão de reais, com a taxa interna de retorno média em 21%. Além disso, o yield médio dos contratos subiu para 2,7, um crescimento de 0,3 ponto percentual na comparação anual, o que mostra uma boa adaptação da empresa ao cenário de juros mais elevados, juros mais altos. Então a empresa está conseguindo ainda jogar esse jogo com a taxa de juros alta. Um desafio importante é a menor taxa de utilização dos ativos, o que impacta negativamente o ROIC. Quando os ativos estão parados, eles geram custos, não geram receita. Por isso, observamos uma queda aqui no ROIC, no ROI, mas mesmo assim são bons indicadores. Para lidar com essa situação complicada, né, um pouco difícil, a empresa tem focado na venda de ativos seminovos e funcionou. A receita com seminovos cresceu. Olha só esse desempenho. Nada mal. Bom, a dívida da empresa está 3,3 dívida líquida barra EBITDA, o que é um pouco
preocupante, podemos dizer assim, um ponto de atenção. Essa dívida acima de 3x é um ponto para ficar de olho, mas ainda está razoável, a empresa está conseguindo administrar bem. E aqui temos o cronograma de amortização da dívida. Em 2028, olha só, quase 5 bilhões. É bastante coisa, é bastante mesmo. Por isso que, com o corte da taxa de juros, vai sim beneficiar, ajudar muitas empresas do Brasil, não somente a Vamos. E se você pensa e acredita que teremos cortes no longo prazo, vale a pena um estudo em alguma dessas empresas que podem ser beneficiadas. Um ponto interessante é que a empresa divulgou o seu guidance para 2025, com estimativas do EBITDA, lucro líquido, capex e alavancagem. O lucro líquido projetado está em torno de 450 a 550 milhões de reais. E no primeiro trimestre de 2025, o lucro líquido foi de 108 milhões. Então, provavelmente vai vir nessa faixa para os próximos trimestres, né? Acima de 100 milhões. E aí, o que você achou dessa análise bem rápida aqui sobre a empresa Vamos? Acha interessante investir pensando no longo prazo? Olhando essa faixa de preço entre 4 a 5 reais, tá interessante, tá? Se ficar abaixo de 4, olha, vou ter que estudar bem mais fundo a empresa, porque aos meus olhos de hoje, pensando aqui 2, 3 anos, acredito que o cenário pode mudar bastante. E se for um cenário positivo, obviamente, vai favorecer muito a Vamos. Comenta aí a sua opinião. Bom, se vocês tiverem interesse em mais análises de empresas e vídeos mais completos, vídeos mais longos, deixe o seu like e compartilhe. Abraços e até a próxima!